Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a parte introdutória do curso de Fisiologia Vegetal 1. A primeira coisa que a gente vai ver hoje é a continuação dos processos que ocorrem no núcleo celular. A expressão gênica. Então eu deixei um pequeno texto aí para vocês lerem, que é um texto retirado diretamente do Theis e Zeiger, falando quais são as etapas básicas da expressão gênica, né? Transcrição, processamento e exportação dos RNAs para citoplasma e a tradução. As proteínas então podem ser sintetizadas nos ribossomos livres ou lá na membrana ligada ao núcleo celular. As proteínas elas vão se ligar a uma partícula chamada PRS no citosol. E aí esse complexo ribossomo PRS ele vai caminhar até o retículo endoplasmático, vai se ligar a um receptor e aí um polipeptídeo vai ser formado e liberado no lume do retículo endoplasmático. Esse peptídeo sinal ele vai ser quebrado, clivado, e os açúcares serão adicionados e a glicoproteína será transportada para o Golgi através de vesículas, que é um meio de transporte intracelular. Os aminoácidos são polimerizados no ribossomo com o auxílio do RNA transportador para formar a cadeia polipeptídica nascente. Então aqui tem uma figura que ilustra melhor esse processo, Então nós temos os ribossomos livres, no citoplasma, e aqui ribossomos ligados ao retículo endoplasmático. E ele vai entrar para dentro do retículo. Aqui é o RNA, aqui é o ribossomo, e aqui as moléculas sendo construídas através de todo o processo que a gente acabou de ler aí, tá? Tem a partícula de reconhecimento de sinal, ela vai levar uma sequência de sinal até o ribossomo. O ribossomo vai entender esse sinal e vai trazer os materiais necessários para fazer a parte da molécula necessária. Então, um resumo disso aqui é o seguinte, é um grande quebra-cabeça, as peças vão sendo mandadas, vão sendo enviadas, outras peças percebem o sinal, dão ordens de construção e vai se formando como um quebra-cabeça a substância desejada. Então, as proteínas criadas, elas são reconhecidas por esses receptores aqui, tá? E também existem proteínas de reposicionamento, que elas vão reenviar a substância criada para a bolsa lá, onde ela vai ser enviada depois para outro lugar. A bolsa ou vesícula, tá? Então, dentro do retículo endoplasmático liso, cujas proteínas de redirecionamento fazem com que a substância criada entre para dentro dessa membrana aqui, aí entrou a substância, ela vai ser quebrada e reconstruída depois aqui, tá? E aí ela vai viajar por uma vesícula até o lugar de destino. Aqui nessa parte ela recebe alguns açúcares, E aí é que ela vai lá para o Golgi, sendo liberada depois. Então, esse receptor aqui, ele logo depois que ele cumpre a função de trazer a molécula para dentro do retículo, ele vai embora aqui, ele é liberado, tá? Muito bem. Quem são os açúcares e resíduos envolvidos que vão originar as glicoproteínas? São resíduos de asparagina, que é essa substância aqui, tá? Então ela vai se juntar aos açúcares aqui, a lactose, a maltose, e vão formar proteínas com açúcares juntos, tá? São chamadas de glicoproteínas.
Tudo aqui, nesse momento aqui, ó, tá? Aqui. E aqui, quais são os sintomas de falta dessas substâncias, né, no corpo das crianças, ó, tá? Bom, então a gente viu que o núcleo, o DNA, ele sofre alguma pressão de temperatura, ele ordena o RNA ser construído, o RNA é construído, ele leva essa mensagem, estou precisando de alguma coisa, até um ribossomo ou até o retículo, e essas pequenas máquinas produzem a substância que vai quebrar o galho. Depois é que elas vão para o complexo de Golgi, que já está mais na periferia da célula, perto da membrana. Tá? Então, os sacarídeos, os açúcares formados, eles recebem ajustes finais nessa organela, que ela é uma organela praticamente já no limite da célula, né? Entre uma célula e outra, na vizinhança entre uma célula e outra. Tá? E geralmente esses polissacarídeos que são formados no Golgi vão formar a própria parede da célula. Por isso que ele é uma organela bairrista, diríamos assim, né? Já no bairro, não é no centro da cidade, já é longe do núcleo. Aí tem uma visão de microscópio dessa organela chamada complexo de Golgi. As vesículas, elas são chamadas de clatrinas. Depois eu vou mostrar aqui que é uma clatrina, aqui que é uma revisícula. Vocês vão ver que é uma proteína que aprisiona dentro dela pequenas moléculas. Muito incrível de ver isso, como elas têm um papel de carrinho de supermercado aí. Então no Golgi, açúcares ou glicoproteínas podem ser diluídas, né? Ou podem ser ligadas aqui com outras substâncias, tá? Essa oxidrila, né? Pode fazer um papel aí de entrar na glicoproteína. Aqui está a clatrina, tá? Ela leva substâncias do Golgi para vacúolos. Ó. Então ela é muito bonita, que imagem de microscópio, né? Ela é composta de triquelions, que são essas pequenas estruturas aqui. Parece até um símbolo de Mercedes, né? Alguma coisa assim. E lá dentro uma molécula que ela vai levar. Então a menor bolsa, a menor bolsinha, pochete que existe no mundo se chama clatrina. Aí está ela. Ó. Outra visão dela. E aqui mais em detalhe como ela se forma aí no Golgi, né? Bom, abri um parênteses aqui para falar um pouco do potássio, que está um pouco envolvido aí nessas reações do Golgi, tá? A produção dessas proteínas ela é catalisada, ou seja, incentivada, né, pela nitrato redutase. E a síntese e a ativação dessa nitrato redutase depende do potássio. E também a síntese de amido também depende do potássio. Então ele está envolvido aí nessa produção de proteínas. O vacúolo. O que é o vacúolo então? É o menor nas células meristemáticas do que em outras células, como eu já havia comentado. E ele armazena substâncias. Ele tem uma tendência de ter muitos íons dentro dele, né? E aí devido a isso os íons atraem água. Por isso que ele vai cada vez inchando mais até que um balão seja encontrado. Quando ele fica inchadinho de água, é o que mantém as células e os tecidos das plantas rígidos e a planta fica de pé. Por exemplo, uma planta que não tem madeira, é dessa forma que ela consegue ficar de pé, sem colapsar. Por exemplo, procurem as balsamináceas. Vocês vão ver que elas não têm madeira e elas murcham muito fácil devido a isso. E quem sustenta, mantém a planta ereta é o vacúolo. Os vacúolos, eles possuem enzimas que quebram o amido. Tá? O amido ele é, por exemplo, uma mandioca, né? Ela é
praticamente puro amido. Ele vai ser quebrado até formar açúcar. E essa quebra, sempre que uma substância é quebrada, libera outras substâncias. Geralmente vai liberar a água que a planta precisa. Então a planta também é como a gente, que em vez de queimar gordura para obter água, ela quebra amido para obter água. Aí, ó, tá? Esse é um exemplo de uma enzima capaz de quebrar o amido na semente. Então a semente ela é umedecida, ocorrem certas reações químicas e a partir dessas reações quebra o amido da semente, libera mais água ainda e aí que a semente vai germinar, tá? É uma reação em cadeia. Bom, vamos agora passar um pouquinho nessa questão da mitocôndria, uma questão que a gente vai comentar um pouco mais, talvez esse vídeo fique mais longo do que o primeiro por causa da mitocôndria, tá? A mitocôndria já foi chamada pelos gregos, por isso que está aí o rei grego, né, o Leônidas, de fios com grãos, tá? E ela é uma máquina, uma bactéria, que a gente vai explicar toda a teoria como ela foi parar dentro da planta, e ela queima a adenosina trifosfato, quebra essa molécula, liberando energia para as plantas usarem. É um processo chamado respiração, que é o processo inverso da fotossíntese. A fotossíntese é um processo que junta moléculas. A respiração é um processo que quebra moléculas. Seu interior, então, a mitocôndria, é repleto de enzimas que vão ser utilizadas no ciclo de Krebs. Depois eu vou explicar melhor como que é produzida energia, né? Como que é essa quebra da ATP e de outras substâncias, inclusive, para obter energia da planta. Tá? Então, o ciclo de Krebs nada mais é do que a queima de açúcar, né? Açúcares para a produção de energia. A teoria da sopa, que explica como a mitocôndria foi parar dentro das células, foi desenvolvida por Lynn Margulis, que é famosa também por ser esposa de Carl Sagan, que é um cientista muito famoso que apresentou a série Cosmos original. Tá? Se não me falha a memória, ambos já são falecidos. Aí está um exemplo da sopa. Tá? Mas o que é essa teoria da sopa? É uma teoria que explica como há 1 bilhão de anos atrás, bilhão, organismos bactérias no caso, parar dentro de protozoários. Só que o protozoário, em vez de digerir e defecar a bactéria, ele acabou absorvendo a bactéria. E ela evoluiu dentro desse organismo. Tá? Então, uma bactéria azul, uma cianobactéria, que fazia um tipo diferente de fotossíntese do que a gente conhece hoje, ela foi comida por um protozoário, vive lá dentro, não morre, se reproduz lá dentro, evolui lá dentro, até se converter em cloroplasto. Aí é que surgem as algas, nesse momento. Aqui, esse processo hoje não é tão aceito, né? Essa teoria foi derrubada, não existe uma teoria melhor ainda, nova para explicar como poderiam ter se originado as algas, e essa teoria da endossimbiose já explicou como as algas surgiram. E ela é uma teoria que iria mais a fundo ainda, de forma que esse protozoário pudesse entrar dentro de outro protozoário e originar outros grupos. Tá? Então tem a endossimbiose primária e a endossimbiose secundária. Isso explica porque alguns protozoários eles têm boca, se alimentam, têm olhos inclusive, mas têm cloroplastos como os euglenofitas, né, Euglena viridis, que não é nem animal nem planta, está bem no meio dessa questão. E as cianobactérias podem ter evoluído para rodoplastos, que são cloroplastos diferenciados, né, que utilizam principalmente o comprimento de onda do vermelho, né, para fazer a fotossíntese. Já é um vermelho mais escuro. Ótimo, está explicado aí como que funcionam essas coisas. E aqui nada mais é do que a evolução das bactérias propriamente ditas, né, os plastos. Plastos, plastos, na verdade, pode ser um sinônimo de bactéria. Tem várias teorias aí, tá? Que de um proplastídeo teria se originado
o etioplasto, né? Ou o leucoplasto, e do leucoplasto um elaioplasto, que armazena gordura. Outros caminhos também são mostrados aqui dependendo do autor. Vamos então aprofundar o nosso conhecimento da mitocôndria. Ela é muito proteica, né? A membrana é pura proteína, quase pura proteína. Ela é altamente impermeável ao hidrogênio, tá? Então ela tende a criar gradientes, né? De um lado muito hidrogênio, do outro pouco, até que o hidrogênio acaba sendo dissipado, né, pela ATP sintase, que é uma substância que vai ajudar a grudar, fosforilação, grudar fósforo na adenosina difosfato. Então vai passar de adenosina difosfato para adenosina trifosfato por meio da ATP sintase. Esse é o processo, né? ADP mais um próton, que originou-se desse gradiente que tem na mitocôndria, para ATP. Muito bem. Aqui tem uma pessoa que gosta muito de ADP e resolveu tatuar nas costas. E aqui está uma fórmula química mostrando como que é, né, o ADP. Bom, aqui está um exemplo de como é a mitocôndria, e aqui mais algumas informações. Aqui tem uma informação interessante, que lá nas meristemas das plantas, nos brotinhos, elas são poliploides as mitocôndrias, ou seja, elas fazem muitas cópias do material genético. Isso é porque a mitocôndria, o cloroplasto, essas organelas, algumas têm a capacidade de começar o ato da reprodução celular e de repente mudar de ideia. Aí fica as cópias lá dentro da própria célula, a célula não se divide, e aí tem um monte de cópia do mesmo material genético, tá? Isso origina, assim, núcleos pesados, né, com muito material genético e muitas cópias de material genético, o que é interessante até, né? Você não vai desperdiçar material genético, se tiver um problema você tem várias cópias. Bom, eu não vou entrar agora no ciclo de Krebs, só vou mostrar aqui, né, que ele é um ciclo, né, que pega pedaços de carbono vindos de algumas moléculas, aqui estão elas, junta em outras moléculas e depois ocorre uma série de processos, né, de perda de átomos de novo, e a energia dessa perda, dessa quebra dos átomos vai convertendo substâncias que são famosas por transmitir energia mais facilmente a outras substâncias, como ATP e ADP, NADH, NAD+, do que o próprio ácido cítrico aqui, entenderam? Então é nada mais do que isso. São substâncias que mais facilmente transmitem energia do que as substâncias originais, tá? Daí que se origina toda essa história da planta usar umas substâncias para excitar outras, né? Quebrar outras, ou juntar outras que mais facilmente mandam energia para as rotas metabólicas necessárias. Vou fazer um pequeno intervalo aqui e aí a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. O cloroplasto. Então, dentro de uma planta qualquer, o cloroplasto, ele geralmente tem 3 membranas. A primeira membrana é essa membrana bem interna aqui, ó, tá? Ela vai se prolongando aqui e ela forma o que se chama de tilacoides. Por fora desse monte de moedinha aqui, que são os grânulos, né, cujo plural é grana, e que flutua num líquido chamado estroma, existe uma outra membrana envolvendo tudo isso. E ainda tem uma outra membrana externa, tá? Então ele é altamente protegido por membranas, porque ele já foi uma bactéria independente. O cloroplasto viveria sem as plantas lá no começo. Hoje ele já não vive, mas as plantas não viveriam sem cloroplastos nunca, tá? Com exceção de algumas balanoforáceas, parasitas de raiz, que não fazem fotossíntese, são angiospermas, tá? Dentro desse cloroplasto tem uma molécula muito importante, chamada de ATP sintase, que ela forma ATP,
dissipando essa concentração muito grande de íons de hidrogênio, que é a energia. Sempre que a gente falar de hidrogênio, leia-se energia, tá? Vai construir, ligar uma molécula com 2 fosfatos para formar uma molécula com 3 fosfatos, tá? Aí tá ela, ó. Essa maquininha, ela serve para simplesmente colocar um fosfato a mais na adenosina de fosfato, tá? Incrível, né? Fatos, curiosidades sobre o cloroplasto. O genoma possui 300 mil bases, tá? E depois que eles ficam velhos, eles também fazem cópias do material genético, mas não dividem em outro cloroplasto, como a mitocôndria. Existe um ancestral da clorofila chamada protoclorofila, né, protoclorofilida, que ocorre lá nas sementes, ou seja, as sementes elas contêm também um ancestral do cloroplasto, da clorofila, tá? É interessante pensar nisso. Tanto é que logo que a semente germina, os cotilédones logo que estavam lá dentro da semente fazem fotossíntese, tá? O DNA do cloroplasto, ele também é capaz de fazer cópias de si mesmo, né, o cloroplasto, e é um DNA próprio, tá? E esse DNA, uma das principais funções dele é criar, produzir essa molécula gigante aqui, ó, que é uma enzima que fixa o gás carbônico na fotossíntese. Só isso ela faz. É considerada a enzima mais importante que existe na natureza. Logo que ele nasce, ele é um bebê, o cloroplasto, muito pequeno, né? Não é capaz de fazer fotossíntese. Ele só vai fazer fotossíntese quando ele encontrar a luz, tá? E aqui a gente vê qual que é a parte importante mesmo do cloroplasto, que é a molécula de clorofila que está lá dentro dos estilacoides, que é nada mais do que um painel solar, onde a energia flui até outras rotas metabólicas da planta, tá? Quem tem um papel importante nisso são os átomos de nitrogênio e magnésio aqui no centro da molécula. Bom, isso aqui ó, é importante. A conversão, a quebra dessa molécula altamente energética nessa molécula energética e liberando energia, ela não é exclusiva da mitocôndria. Ela ocorre também no cloroplasto. Outra coisa. Se o cloroplasto sofrer algum dano e perder a clorofila, ele vai se transformar em um cromoplasto, que vai fazer uma fotossíntese muito meia boca, muito menos eficiente, com alguns outras substâncias como carotenoides e digamos assim, não é exatamente uma grande conversão, eficiência, né, nessa fotossíntese. As transformações de cloroplasto para estioloplasto são reversíveis, tá? Então ele é uma bactéria capaz aí de se modificar dentro da planta para uma coisa ou outra, conforme as condições ambientais. O ferro. O ferro ele é um micronutriente muito importante. A gente vai ver que existem muitas formas de clorofila, não é só uma clorofila que existe, tá? Tem até 4 ou 5. Muda muito de uma para outra o que tem no centro da molécula, que eu coloquei em vermelho ali. Ó. Essa aqui, por exemplo, tem ferro no centro da molécula. Então a pessoa pode se perguntar, por que uma planta precisa de ferro? Por que uma planta precisa de magnésio? Na falta desses nutrientes, a planta simplesmente não tem a clorofila da forma como precisa para fazer fotossíntese. E o que acontece? A folha, ela amarela, tá? Aí, ó. Como que é feita uma molécula de clorofila? Tá? Existem várias fases aí, partindo de ácido glutâmico até nós termos aí
clorofilida A com magnésio no centro. Deficiência de ferro, então aí está o exemplo. Ó. Simplesmente perdeu clorofila, né? Ficou amarela. São os carotenoides. Algumas folhas vão ficar roxas, né? Devido a outras substâncias também. Bom, falamos um pouco do cloroplasto. Depois vai ter uns 3 vídeos falando só sobre fotossíntese, que é o que ele faz, né? Outras pequenas coisas que tem dentro da célula. Peroxissomos. Peróxi vem de peróxido de hidrogênio, que nada mais é do que a água oxigenada. Esse peroxissomo é tão pequeno, tão negligenciado, tão esquecido na fisiologia vegetal, mas ele é importantíssimo, porque ele é um dos únicos organismos, né, organelazinhas que conseguem lidar com a água oxigenada. Então tem uma reação aqui, ó, que é justamente na presença dessa catalase, que é uma outra substância, dentro do peroxissomo, ele quebra a água oxigenada, que é uma substância muito difícil da planta lidar, em água e oxigênio. Que beleza, né? Nossa, eu tô doente. Os peroxissomos podem ter se originado de algum ancestral da mitocôndria, tá? E eles estão nas células de muitos eucariotos e também migraram para lá via endossimbiose. E aí, para vocês não esquecerem, o que acontece quando você passa água oxigenada no cabelo? Oleossomos, o próprio nome já diz, né? Eles têm meia membrana daquelas membranas que a gente viu na aula anterior. E eles estão presentes nas sementes, produzindo triacilglicerol. Então, eles produzem gordura, né? Ele é muito bonito assim, esquematicamente aqui ele é uma bolotinha feita de algumas moléculas de gordura com a oleosina, né, protegendo a camada externa. Essa oleosina, ela é capaz de fazer com que ele fique sempre no formato redondo, né, no formato esférico, perdão. E a gordura que ele acumula, ela vai estar presente lá no glioxissomo, que vai ser uma outra dessas organelazinhas, que vai usar a lipase para quebrar os gliceróis, os ácidos graxos grandões aqui, em açúcar, certo? Então o que é uma célula vegetal? É uma soma de pequenas coisas que já foram bactérias, já foram organelas, cada uma fazendo sua parte, e tudo deu muito certo dentro de um conjunto maior, né? Aí, ó, como que é na semente de mostarda esse glioxissomo, né? Oleossomo. E lá, essa quebra de gordura em açúcar vai também ter no nosso pâncreas, ó, que é onde tem a lipase pancreática, que é uma molécula bastante bonita se a gente for olhar o esquema dela aí, ó, tá? Eu brinco em aula que algumas até parecem adereço de carnaval. Bom, a célula tem um pequeno esqueleto, e ele é visto principalmente quando a célula se divide, porque esse esqueleto ele nada mais é do que trilhos, né, para direcionar para onde vão os cromossomos. Beleza, lembrei. Então, são microtúbulos, microfilamentos, proteínas globulares, né, dentro do citosol. Eles geralmente são do mesmo diâmetro, do mesmo calibre, né, da mesma grossura, mas variam muito em comprimento. Tá? São feitos de tubulina. Tá? E aqui você pode ver como que em verde aqui, ó, eles orientam a direção que vão tomar os cromossomos durante a divisão celular, desde o seu começo, na pró-fase, né, avançando aí em outras fases da divisão celular.
certo? Eles são como moldes, como formas para fazer uma célula certinha depois. Alguns são extremamente belos aí vistos no microscópio. Na verdade, ele é quase um DNA, ele é quase um DNA na hora da divisão celular, porque o DNA ele tem toda a questão de conseguir se reproduzir, né? Conseguir se dividir certinho. A divisão não começa numa ponta e termina noutra, ela começa em vários pedaços, depois junta tudo, senão ele demoraria muito para dividir. E eles também, muitas vezes, eles têm essa estrutura do DNA que é a dupla hélice. A gente já vai ver aqui como é que eles são, tá? Aí, ó. Então, esses túbulos que aqui estão, ó, eles podem ser quebrados, ó, ou podem se ir juntando, formando de dímeros para tetrâmeros, né, múltiplos de 4, até formar um protofilamento e depois formar um filamento. Então percebam como ele tem uma estrutura que vai geralmente juntando, né, pequenas moléculas para fazer grandes tubos. Depois a gente vai ver que tem outras substâncias que até parece que tem perninha que caminham aqui, levando energia, literalmente em sacos aqui, de uma parte para outra dele, para a célula se dividir. Para a célula se dividir, é necessário quebrar moléculas. Para quebrar moléculas, sempre vai precisar de energia. Também, né? Para juntar moléculas, muitas vezes precisa de energia, e para quebrar moléculas, muitas vezes precisa de energia. Aí, ó. Então, para juntar filamentos, esses tubinhos, para formar esses tubinhos a partir de tubinhos menores, gasta guanosina trifosfato. Tá? Então vai uma espécie de maquininha lá, que é a dineína, e ela vai fazendo uma série de reações aqui, né, e vai trazendo energia da ATP quebrada aqui para formar as outras junções aqui. Aí estão as moléculas, né, a GTP e a ATP, ambas produzem energia para a planta. Um detalhe sobre nas plantas, né, essa parte ela é pouco estudada, pouco compreendida até hoje, como que é os microtubos nas plantas. Eles tendem a ser retangulares em vez de serem cilindros, tá? Bom, então eles, durante a mitose, que é a divisão da célula, né, ele vai desmanchar, tá? Os pedaços vão cercar o núcleo, formando uma espécie de proteção, né, que vai moldar a futura parede celular. São moldes, tá? Em outras fases da divisão celular, como logo no começo, vão formar trilhos para direcionar o material genético. No meio da divisão celular, metáfase, o envoltório nuclear se rompe, deixando o material genético vulnerável. Aí é que acontece o câncer, ó, que curioso isso. Então, o microtúbulo forma um fuso que vai orientar esse material genético para que ele não fique andando por aí, se perca e crie um monte de bobagem. Tá? Que na verdade é o câncer, né? Uma reprodução descontrolada, sei lá, qualquer outra coisa. Então, o fuso mitótico, ele já vai aparecer aqui na figura, ele vai juntar aqui, ó, vai dar um rumo aqui, ó, essa partezinha em verde, vai dar um rumo aqui, grudando o cromossomo aqui, e de forma que ele siga o rumo do trilho aqui, que é os microtúbulos, né? Perdão, o nome aqui é cinetócoros, tá? São esses aqui em verde. Acho que eu falei outra coisa, mas é cinetócoros. Pronto. O fragmoplasto, né, é nada mais do que um microtúbulo também, só que a função dele é, em vez de levar para o lugar certo o DNA, os cromossomos, ele leva as organelas menores, que é as vesículas, tá? São compostos de actina e miosina.
que são essas substâncias que estão aí, ó, longas cadeias de substâncias, né, mostrando como são formadas essas substâncias maiores. Aqui, ó, tem um vídeo aí que vocês podem procurar sobre a miosina em ação, né? Na verdade, elas são alavancas, né, movidas a ATP, que é uma molécula que vai ser quebrada, vai ser pela água, isso, né, hidrólise, né, vai ser hidrolisada, vai liberar água, e ela vai se ligar à actina e vai hidrolisar o ATP, tá? Então, miosina se liga, aqui está a miosina, ó. Essa aqui, ó, roxinha, se liga aqui à actina e isso vai fazer com que quebra mais fácil na molécula de ATP. Tudo isso nos centríolos aqui, né? Centríolos não, nos microtúbulos. Depois nós temos outras duas, que é a cinesina e a dineína, que elas fazem esse papel não em túbulos, mas no próprio citoplasma. Então aí estão elas, né? Elas parecem que tem até uma cabeça e uns pezinhos aqui, né? E elas vão literalmente andando aqui nesses centríolos e quebrando as moléculas que forem necessárias quebrar, ou juntando, ou fazendo qualquer outra função aí. São pequenas maquinazinhas. São elas que vão fazendo o alongamento do tubo polínico. Quando o tubo polínico encontra o estigma na planta, ele precisa se alongar e ir até o fundo para achar lá os óvulos, tá? Bom, nosso próximo tema vai ser divisão celular, que é um assunto aí mais pesado. E vou encerrar esse vídeo aqui, então. A gente vai falar outras coisas mais complicadas na próxima aula. Então, fica aí essa mensagem para vocês. Próxima aula, um pouquinho mais difícil, tá? Se preparem. Tchau.